Levante sua Bíblia aberta em Gênesis 11, 26. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra, que eu seja abençoado agora nessa pregação. Me dá ouvidos espirituais e entendimento para que essa palavra venha me dar direção e me fortalecer. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com o exemplo de fé de Abraão. Amém? Mas eu quero voltar um pouquinho na história do pai dele. No livro de Gênesis 11, versículo 26 diz assim: e viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Olha para mim, por favor. O pai de Abraão teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. O que deu neto para ele foi Harã. E nasceu Ló, o conhecido sobrinho de Abraão. Depois, aqui no versículo 28 diz assim: e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, aonde? Em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de quê? Para onde ele ia? Para a terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá onde? Em Harã. Mas ele saiu de Ur dos caldeus para ir para onde? Para Canaã. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar. Mas entenda isso. Ele teve 3 filhos, um morreu, deixou um neto. Quando o filho morreu, momento difícil. É difícil perder alguma coisa, e mais difícil quando perdemos familiares, pessoas que amamos. Mas era uma situação que ele tinha que superar. E ele saiu de Ur dos caldeus dizendo: eu vou para Canaã. No meio do caminho ele parou numa cidade chamada Harã. E ele ficou ali e morreu com 205 anos. Entenda, por favor. Era para ele não parar, mas ele não conseguiu superar aquele momento difícil, e aquilo parou ele. Aquilo matou o sonho dele. Aquilo que aconteceu desestabilizou ele, e ele deixou de sonhar e não chegou até Canaã. Tudo que você começar, termine. Não deixe nenhum sonho seu morrer. Momentos difíceis passam. Você tem que superar. Você não pode deixar nada te parar, por mais difícil que seja a situação. Não estou dizendo que a situação era fácil, porque é fácil você julgar a situação dos outros. Cada um sabe o desafio que enfrenta, mas isso não pode te parar. Ele não chegou a Canaã. Até aí você entendeu? No capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão, da idade de quê? De 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram, em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Olha para mim, por favor, vamos entender isso. O pai de Harã não conseguiu superar aquela dificuldade, resolveu ficar em Harã, e Deus chama Abraão. Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Por que a Bíblia deixa a idade dele? Para mostrar que para Deus não tem idade. Se alguém te achar velho, não tem problema. O problema é quando você se acha velho. Enquanto as pessoas falam da sua aparência, da sua idade, Deus não vê isso. Porque Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o interior. O homem vê o lado de fora, eu vejo o coração. Não fique deixando a sua idade atrapalhar, porque isso só existe na sua cabeça. Isso não existe para Deus, porque Deus pode cumprir as promessas dele na sua vida com qualquer idade. Deus é Deus. E ele chamou Abraão com 75 anos. Bispo, eu tenho mais. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Bispo, eu tenho menos. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Não é a idade que decide, nem que mata os seus sonhos. Deu para você entender? E Deus disse assim: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai. Deus mandou ele o quê? Sair. Aprenda uma coisa: Abraão é chamado o pai na fé. Deus chega a dizer em Isaías 51:2, para nós olharmos para Abraão e para Sara. Deus manda. Você não vê Deus mandando olhar para todo mundo. Deus disse: olhai para mim e sede salvo. Ele disse: olhai para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Mas ele também deixou um referencial para nós aprendermos com Abraão. Ele disse: olhai para Abraão e olhai também para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Olha para mim, por favor. Deus te chamou para te abençoar e te multiplicar. Deus te chamou para fazer coisas grandes na sua vida, mas você tem que ouvir a voz dele. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus disse: sai, ele saiu. Aprenda, porque para Deus trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida de Abraão, você vai ter que cooperar. Abraão foi um homem que deixou Deus fazer o que ele queria. Ele deixou. Deus não disse para ele: eu vou te levar para tal lugar. Deus não disse isso. Deus disse: vai que eu vou te mostrando. Porque na nossa caminhada Deus vai dando direção. Vai por aqui, vai por ali, não vai por lá, não confie em fulano, se afaste disso. Deus vai guiando você, quando você tem ouvidos para ouvir a Deus. Até aí você entendeu? Abraão, ele saiu. Era para ele sair. Tem gente aqui que trabalhava para os outros, e Deus disse: sai. Ela saiu, montou um negócio, está arrebentando, porque Deus falou para sair. Tem gente que Deus não falou para sair. Você tem que ter discernimento espiritual para você não tomar atitudes pelo testemunho dos outros. Você tem que tomar atitudes pelo que Deus fala com você. Se é para ficar, fique. Se é para sair, saia. Amém? Eu já vi casos que a pessoa foi mandada embora e ficou até contra Deus, mas Deus deu uma direção. Aquele ser mandado embora já era Deus trabalhando para a pessoa enxergar que Deus tinha algo maior para ele ou para ela. Amém? Deus faz coisas que você nem imagina. Deus não está parado, Deus está trabalhando. A mulher deu testemunho aqui semana passada, que ela disse: me deu vontade de tomar um café naquela padaria, e eu entrei na padaria, fui tomar café, fiz amizade com o rapaz, fechei um negócio grande com ele. O rapaz disse que bateu o carro, fez amizade com um cara que bateu nele e fechou um negócio grande. Deus trabalha como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. A minha parte é crer.
Mas quando você não está bem, você murmura: pô, perdi o emprego, pô, bati o carro. Deus sabe o que Ele permite e sabe o que Ele faz. Amém? Você tem que crer. Abraão foi chamado pai na fé. Olhai para Abraão. Agora entenda, por favor. Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pega Ló, o sobrinho dele, e vai com ele. Era para levar Ló? Não era. Ele falou: sai da tua terra, da tua parentela. Não era para levar Ló. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Por quê? Certas pessoas que você gosta, que você ama, você tem que continuar amando, mas no que diz respeito a trabalho, ao que Deus tem para fazer na sua vida, essa pessoa não pode estar perto de você. Essa pessoa não pode estar envolvido, ainda que seja familiar, ainda que seja amigo, ainda que seja até alguém que te ajudou, que você pode ajudar, mas não no negócio com você. Abraão sai de Arã e chega até Canaã. Ele chega. Diga: eu vou chegar em Canaã. Você não crê que você vai chegar na sua vitória esse ano, não? Crê que você vai chegar na sua vitória. Ele chegou a Canaã, mas entenda, por favor, veio uma fome. Aqui no versículo 10 diz assim, versículo 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha para mim, por favor. O pai na fé, o grande Abraão, não era para ter saído daquela terra para ir para o Egito. Era para ele ter confiado que Deus, naquela dificuldade, ia suprir tudo e não ia deixar faltar nada. Mas ele não consultou a Deus. Ele não teve fé para enfrentar aquela fome, aquela dificuldade. Ele desceu para o Egito, se arrebentou. Lá no Egito colocou a mulher dele em risco, porque o rei do Egito pegou a mulher dele, levou para o palácio. Se Deus não trouxesse uma praga no Egito, ia destruir a família dele, pelo medo dele. E Deus permite, isso está na Bíblia, para você entender que nós somos seres humanos, nós sentimos medos, nós erramos, nós falhamos, nós temos fraquezas, e nós temos que aprender com nossos erros, com as nossas fraquezas, e temos que olhar para frente, porque Abraão também errou, e errou 2 vezes, tá? Porque outra vez ele falou para Abimeleque que a Sara era irmã dele, e Deus à noite falou para Abimeleque: não toque aquela mulher de Abraão, consertando o erro de Abraão, porque Deus é muito misericordioso. Você viu o testemunho falar: quebrei 2 vezes porque me afastei e voltei. Deus é muito misericordioso, Deus é muito bom. Ou não é? Nós que somos difíceis, mas Deus é fácil. Agora entenda, por favor, ele pega Ló e leva. Vem uma fome na terra, era para ele ficar ali, consultar Deus. Deus, o que é que eu faço? Ele não consultou Deus. De Arã Deus mandou ele sair, de Canaã Deus mandou ele sair, e ele se arrebentou. Então você tem que ter cuidado para você não ficar onde não é para você ficar, e para você não sair de onde não é para você sair. Porque quando você está no Espírito, Deus te guia: faça isso, não faça aquilo. E coisa que você fez, não quer dizer que fazendo de novo vai dar certo. Para cada situação Deus dá uma direção. Está dando para você entender? E Abraão vai para o Egito e quebra a cara, e ele tem que sair do Egito, porque o rei do Egito fala: sai daqui, Abraão. Ele sai de lá. Abraão começa a viver pela fé. Abraão foi um homem de fé, porque ele ouvia Deus. Só que ele começou a crescer muito, e o sobrinho dele também começou a crescer muito. Entenda isso, por favor. Se você chegar no capítulo 13, no versículo 7, você vai ver o seguinte, ó. É tanta coisa de Abraão, eu vou tentar tirar o máximo de ensinamentos aqui. Versículo 7 diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. Por que fala isso, hein? Olha para mim, por favor. Abraão cresceu, os pastores do gado dele tomavam conta e começaram a brigar com os pastores do gado de Ló. Começou a ter brigas. E a Bíblia diz que
naquela terra havia cananeus e perezeus, ou seja, havia inimigos ali. E se eles brigassem entre eles, eles iam ser fracos. Deu para você entender? Se os inimigos observassem e presenciassem uma briga entre Ló e Abraão, eles iam dizer: agora é hora de atacar, porque eles estão divididos. Por isso que o diabo trabalha para você ter problema no casamento, o diabo trabalha para você ter problema dentro de casa, o diabo trabalha para você ter problemas com funcionários, porque quando tem problema dentro, os ataques de fora atingem você e você se dá mal. Lembra quando Israel foi atacada? Havia um problema político dentro, e eles esperaram o momento certo para poder atacar. O mal não ataca a qualquer hora. Ele espera o momento que você está fragilizado, que você está abatido, que você está muito preocupado, estressado, ansioso. Ele espera o momento para ele atacar e ter resultado no ataque dele. E Abraão falou assim: Ló, nós temos que tomar providência. Os cananeus estão aí, os perezeus estão aí, os inimigos estão aí. Se a gente ficar brigando entre a gente, vai ficar fraco. Porque qualquer equipe dividida é fraca, qualquer equipe unida é forte. Deus trabalha com união, unidade, espírito de união. Pode ver que o nome da igreja é o quê? Universal. Quem não quer unir, pode ir embora, vai com Deus. Mas é une, não é desune, é universal. Então ela é forte no mundo inteiro porque ela une, ela não desune. Quem quer desunir, vá com Deus. Melhor perder qualquer um que quer desunir do que perder esse espírito de unidade. Quem já foi para outro país e entrou na igreja universal aqui? Levante a mão. Mesmo espírito que aqui, amém? Mesmo espírito, seja qualquer lugar do mundo, mesmo espírito. Aí diz assim, versículo 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos, não dá para ficar brigando. Olha para mim, por favor, olha para mim. Deus permitiu que os pastores de Ló brigassem com os pastores de Abraão, porque Deus queria que houvesse ali um rompimento. Deus queria fazer algo grande na vida de Abraão e queria que ele se afastasse de Ló. Por isso que eu disse que você tem que ouvir a voz de Deus, porque tem familiares seus que não tem que estar nos seus negócios. Você pode ajudar de outra maneira, mas não no seu negócio. No seu negócio pode quebrar, pode trazer problemas. Seja o familiar, o grau que for do parentesco, não tem problema. Tem pessoas que não é para estar com você. Tem pessoas que um dia te ajudou, que você pode ajudar, mas não trazendo para a sua intimidade, não trazendo para os seus negócios. Agora tem pessoas da sua família que trabalha com você, que soma com você e vai fazer diferença com você. Mas aí o próprio Espírito Santo é que te guia. Tem filhos que é para trabalhar com você, tem filhos que é para trabalhar em outro lugar. E se você ouve a voz de Deus, você não é enganado. Ali era o momento de Ló e Abraão se afastar. Deus falou: sai da tua terra, da sua parentela. E Abraão tinha uma dificuldade em se afastar de Ló. Ele tinha uma dificuldade. E Ló era um tipo de pessoa que não reconhecia que era abençoado por causa de Abraão. Tem familiares seus que não reconhecem, mas é abençoado porque você ora por eles. Você vê eles sendo abençoados e você sabe: obrigado, meu Deus, o Senhor respondeu minha oração. Mas ele não acredita, até critica você, sim ou não? Mas eles são abençoados por causa de você. E quando ele se afastou de Abraão, ele se afundou. E Abraão foi usado por Deus para poder ajudar Ló. Deu para você entender? Então você tem que ter essa vida com Deus. Por quê? Porque tem pessoas que você tem que ter com você, tem que ter pessoas que você não tem que ter com você. E o Espírito Santo é que tem que falar isso. E você tem que ter coragem. Lembra que Abraão se deitou com Agar? E ele também teve dificuldade quando nasceu Ismael, de mandar Ismael embora, porque Sara falou com ele: olha, Abraão, eu vi Ismael maltratando, zombando de Isaac, não vai dar certo. E ele não aceitou, e Deus apareceu para ele e falou assim: escuta sua mulher. Agora, entenda isso aqui. Quando Abraão não tinha que dar ouvidos a Sara, ele deu e deitou com Agar. Quando ele, olha só, entenda isso. Quando Abraão não tinha que ter dado ouvidos a Sara,
ele deu e deitou com Agar. Quando ele deveria dar ouvidos a Sara e mandar Ismael embora, ele não deu ouvidos a Sara. O pai na fé, hein? O pai na fé. Entenda, por favor. Tem pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que tem certas coisas que fala, dê ouvidos. Mas tem coisas que não é para você dar ouvido, porque não vem de Deus. O Senhor Jesus conviveu com os discípulos. Ele sabia a hora que era Deus usando, o Pai usando Pedro. Ele falou assim: não foi sangue nem carne, meu Pai que te revelou isso. Mas ele também teve discernimento para dizer: agora é o diabo, arreda Satanás. Ele não disse sai Pedro, ele disse arreda Satanás, sai diabo. E você tem que ver quem convive com você, porque às vezes é o próprio diabo falando, e às vezes é Deus usando. E como eu saber, bispo? Só você tendo o Espírito de Deus para te dar discernimento. Deu para você entender? Agora, por favor, eu quero chegar no ponto principal para terminar. Eles se separaram, e Deus mostrou a Abraão o que ele queria fazer na vida de Abraão. Deus queria fazer coisas grandes, porque Deus prometeu coisas grandes. Agora, é difícil você se manter na fé. Isso é o ponto principal de hoje. É difícil você se manter na fé, esperando a promessa se cumprir, porque Deus não diz o tempo. Depois de muito tempo, que Deus diz assim: Abraão, esse ano sua mulher vai dar luz a um filho, e ele vai se chamar Isaac. Ela chegou a rir. Depois de um tempo que Deus disse que demoraria um ano. Se Deus falasse para você: vou mudar sua vida em tal mês, em tal ano, esperar já seria difícil. Imagine quando Deus não fala. E você sabe que não é o nosso forte esperar, o ser humano não gosta. Mas eu já falei para vocês que uma parte da fé está ligado a esperar. E Abraão e Sara achou que estava demorando muito, e Sara falou: deita com Agar, dá um jeitinho, vamos ajudar Deus, estamos ficando velhos, aproveita. E nasce Ismael, que trouxe um problema na época e traz um problema até hoje. E você sabe disso. Você que conhece, né, o que acontece no Oriente Médio, você sabe o motivo disso, dessa guerra lá. Agora entenda, nessa caminhada para se manter na fé e não ceder é difícil. De repente você está num momento tão difícil da sua vida que você está sendo tentado a um dinheiro desonesto, a uma coisa suja. Não ceda, para que isso não traga prisão, vergonha para a sua família, humilhação. Não ceda, por maior que seja a pressão. É difícil, quando a promessa está perto de chegar, é difícil você resistir, é difícil você se manter na fé. Mas nesse momento que a promessa está perto de se cumprir, você não pode errar. Ele errou, e errou feio. Deus teve misericórdia, manda nós olharmos para ele, porque ele superou. Mas ele errou feio, no momento que não era para errar. Por quê, bispo? Porque estava demorando, a idade estava chegando, e ele achava que era impossível. As coisas que Deus nos promete não são coisas fáceis, são coisas impossíveis. Mas diga: Deus é Deus dos impossíveis. O que Deus promete não tem lógica, não tem sentido, e nós não temos capacidade humana para adquirir. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter coisas na sua vida que você vai conquistar sem ter condições, para você dizer assim um dia: ó, eu conquistei isso pela fé. Esse apartamento, esse carro, essa empresa, esse comércio, começou sem condição nenhuma, mas foi minha fé que trouxe isso. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter condições de conquistar coisas sem recursos, porque Deus vai te dar essa ousadia, essa coragem para você conquistar, se você é de fé. Amém? Se você é uma pessoa de fé, você vai chegar onde você quer e nada te para. Se você é uma pessoa de fé, fé inteligente, fé na palavra de Deus, você vai saber dividir as coisas, para que o sentimento não te atrapalhe, e você não traga pessoas para dentro dos seus negócios, que vão te dar prejuízo, que vão te prejudicar. Então você vai ter coragem para afastar quem tem que afastar, e coragem para trazer quem você tem que trazer. Abraão, num momento difícil, cedeu. Ele cedeu. Ele começou bem, no meio do caminho passou um momento difícil. Quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu logo. Vê se você sai logo desse desânimo, vê se você sai logo dessa depressão, desse vício.
desse medo, desse conflito. Vê se você sai logo dessa fraqueza. Vê se você para de deixar essas coisas na mão dos outros. Vê se você toma as rédeas da situação e encara logo o que você tem que encarar com Deus, porque com Deus vai dar certo. Eu sei de uma coisa: quem está prometendo para você não é o bispo Jadson. Quem está te prometendo é Deus. E na hora da dificuldade, lembre que quem promete, cumpre. Porque Deus promete e cumpre. Nasceu ou não nasceu Isaac? Ó Sara, ó Sara grávida. E Abraão olhando Sara grávida. Daqui a pouco nasce. E está a criança brincando. Deve ter gente que falou assim: é seu neto? Não, não é meu filho. Eu quero ver o momento chegar. Você trabalha aqui? Não, não é meu. É meu, Deus me deu. Era impossível, mas Deus tornou possível, porque Deus não brinca com a nossa fé. Ele é Deus de promessas, Ele cumpre quando você sabe esperar, quando você confia até o fim. Nasceu Isaac, fica em pé e diga: vai nascer meu Isaac. Fala forte: vai nascer meu Isaac. Vai nascer minha vitória. Escute uma coisa, por favor. É muito fácil, na hora de dar o testemunho. Na hora de dar o testemunho é muito fácil, é muito gostoso, porque já aconteceu. Mas no processo até acontecer, se manter firme na fé, não é para qualquer um não. Muita gente perde a fé, quando não podia perder a fé. Bispo, mas eu estou em conflitos. Abraão também teve. Teve um momento que ele pensou: será que vai nascer mesmo? Será que eu vou ser pai de um filho com Sara mesmo? E eu sei que às vezes bate esse pensamento: será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou sair dessa situação mesmo? Será que eu vou conseguir resolver esse problema mesmo? Tem horas que vem uma pressão para você ceder e voltar para a mão da agiota mesmo, e voltar para os empréstimos de novo mesmo, e começar a vender tudo que você tem barato. Não ceda a pressão, porque Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Olhe para Abraão. Fraquejou, tomou as rédeas da situação e seguiu em frente, superou tudo, mas chegou a Canaã, foi pai de numerosas nações, e hoje não para de nascer filho de Abraão. Espero que você seja um. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe. Hoje eu vou pegar alguns versículos de alguns livros da Bíblia, porque eu quero te dar dicas, orientações trazidas da palavra de Deus para abençoar o seu ano de 2024. Levante a sua Bíblia, você que achou já, Gálatas 6, versículo 7. Erga a sua Bíblia, feche os seus olhos. Quem não tem Bíblia, feche os olhos. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, chegou o momento principal de ouvirmos a Tua voz, de recebermos a Tua direção, os Teus ensinamentos. Dai-me sabedoria, põe as palavras certas na minha boca, mas ajude, meu Senhor, todos que ouvirem essa mensagem, para que eles entendam, tenham um entendimento desbloqueado para compreender a Tua palavra. Que venha a direção que cada um precisa. Tenha misericórdia de nós, e que a Tua palavra nos confronte, nos fortaleça, nos abençoe e nos faça enxergar o que não estamos enxergando. E quem crê, diga amém. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, olhe para mim e preste atenção. Todas as pessoas que brincaram com Deus, escarneceram a Deus, se deram mal. Você tem na Bíblia N exemplos
de pessoas que brincaram com as coisas de Deus e se deram mal. Você tem os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho e pereceram. Você tem Ananias e Safira, que se deram mal. Você tem um exemplo de Uzá, que tocou na arca e foi fulminado. Você tem vários exemplos na Bíblia, e você tem também vários exemplos seculares de pessoas que desafiaram a Deus, dizendo: esse barco nem Deus afunda, dizendo que ia ficar mais famoso do que Jesus Cristo, que desafiaram a Deus, pagaram para ver e se deram mal. Sim ou não? Mas agora eu quero pensar com você sobre os erros. Olha o que nós começamos a ler. Qual é a parte A do versículo? Leia de novo aí. Lê alto. Não erreis. Olha para mim, por favor. Todos nós erramos. Eu também erro. Nós aprendemos com os nossos erros, ou não. Mas nós não podemos cair nos mesmos erros. Tem erros que você cometeu em 2023, tem erros que você vem cometendo ao longo da sua vida, nos anos anteriores de 2024, que você não pode cometer esse erro. E eu quero hoje falar de alguns erros que você não pode cometer, porque atrasa a sua vida, prejudica você. O primeiro erro é o erro de perder o foco. Todas as vezes que você estiver juntando um dinheiro para adquirir alguma coisa que você quer, por exemplo, você quer comprar seu carro, você quer trocar seu carro, você quer comprar um terreno, você quer sair do aluguel, você quer comprar seu apartamento, você quer fazer algo com aquele dinheiro, ore. Você está juntando, ore, porque o mal faz de tudo para você perder o foco. E acontecer alguma coisa e você precisar tocar aquilo ali para não chegar no seu objetivo. O Senhor Jesus veio com um objetivo. O objetivo dele era morrer na cruz. Ele tinha um objetivo. O mal usou Pedro para querer atrapalhar, e Jesus foi curto e grosso, arreda Satanás. Ele não deixou as palavras de Pedro tirar ele do foco dele. Não perca seu foco. Tem gente que se distrai fácil. Tem gente que várias vezes já juntou para uma determinada coisa, e o mal criou uma situação, e ela perdeu o foco, e até agora não conseguiu aquilo. E o mal gosta que a pessoa perca o foco e não consiga realizar os seus projetos, os seus objetivos. Ele ganha com isso. Então, não erre no que diz respeito a perder o seu foco. Seja focado. Segunda coisa, se você abrir sua Bíblia em Mateus 10, versículo 14, vamos um pouquinho para trás. Se você tem facilidade de achar, você acompanha. Se não, você acompanha no telão, por favor, porque eu vou falar alguns versículos e é importante você ler conosco. Você tem dificuldade para poder achar, então não percam esse entendimento, por favor. Mateus 10, versículo 14, diz assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, o que é que ele diz aí? Sacudir o quê? O pó dos vossos pés. Olha para mim, por favor. Olha o que o Senhor Jesus ensinou. Você vai pregar numa cidade, você vai pregar numa casa, não te recebem bem, você não vai ficar aqui, você não vai ficar naquele ambiente, porque não estão dando espaço para você naquele ambiente, não estão dando ouvidos para você naquele ambiente. Então Jesus manda você sair. Aprenda uma coisa: não fique se diminuindo para entrar na vida de ninguém. Não fique se humilhando para ninguém. Saiba escolher as suas amizades e os ambientes que você vive. Tem ambientes que não é para você. Tem ambientes que você não é bem-vindo. Você fica ali para quê?
Eu lembro quando eu era criança, eu queria sair com meu irmão, porque eu sou caçula. E meu irmão dizia: eu não vou te levar. Eu temava e ia, até o dia que aconteceu um acidente. Eu queria porque queria. Já viu aquela pessoa que não convidam ela, ela vai assim mesmo? Não me convidou, mas eu vou. Mas você não é bem-vindo ali. Entenda, por favor. Você vai ver que na sua vida tem pessoas que, por mais que você ame, a melhor coisa é ela distante de você, porque ela já te fez muito mal. Ela tem que estar distante de você, mesmo você amando. Tem gente que você vai fazer de tudo por ela e ela vai te trair. E você vai ver que na sua caminhada vão ter pessoas que você nem fez muito por ela, e você fica até assustado o tanto que ela gosta de você, porque ela não gosta de você pelo que você oferece para ela, ela gosta de você pelo que você é. Não fique preocupado com as pessoas que saem da sua vida. Deus esperou, e nós já falamos sobre isso, Abraão se afastar de Ló, para Deus fazer o que ele queria. Tem pessoas que Deus está esperando você se afastar delas. Ele está esperando. Tem pessoas que você sabe que não fazem bem para você. Tem pessoas que só te elogiam porque tem interesse no que você pode oferecer para elas. Tem pessoas que são ingratas com você. Tem pessoas que você pode fazer o que você não faz nem por você mesmo, que no final o que você vai receber dela é ingratidão, é traição. E isso não pode te abalar. Isso não pode te abalar. Você não pode ser uma pessoa emotiva e fica falando: poxa, eu fiz tudo pela pessoa, poxa, eu fiz. Você conta para todo mundo que você fez por ela, mas você investiu na pessoa errada. Às vezes uma pessoa até da sua família, de repente a pessoa até que você se relacionou. E não envolva criança nenhuma nisso. Não fica colocando o filho contra o pai, por mais defeito que o pai tenha, que a mãe tenha. Não destrua a criança por causa disso. Seja maduro. Existem pessoas que você não é bem-vindo. A melhor coisa que você faz é o quê? É se afastar. Deixa ela. Deixa ela. Tem funcionários que você vai ter que abrir mão. Não quer mais ficar com você. Deixa ele voar, deixa ele em frente. Não deseja o pior para ele não. Deixa ele em frente. Uma mãe chegou para mim e falou assim: pô, bispo, eu não gosto da minha nora, eu não quero que meu filho case. Eu falei: senhora, a senhora já orou? Se ele quer casar, quantos anos ele tem? Ele tem 30 e poucos anos. Deixa ele viver a vida dele. Para de querer segurar ele. As pessoas que você segura na sua vida, que não é para segurar, vai trazer problema para você. Lá na frente, se a senhora ficar se metendo, atrapalhar o relacionamento, ele vai jogar na sua cara: eu não fui feliz por causa da senhora. Deixa ele. Deixa ele. Você não gosta, não é a nora que você queria, não é o genro que você queria, mas ele escolheu. Não é você que vai casar. Deixa. Amém? Entenda, por favor. Tem erros que você não pode cometer. Não pode. Tem pessoas que você não tem que trazer para dentro da sua vida. É só trabalho. Tem pessoas que você não pode trazer para dentro da sua vida. Não vai ser bom para você. É só trabalho e acabou. Não tem que frequentar sua casa, não tem que ter sua intimidade. Tem pessoas que você não tem que se abrir para ela, porque ela é invejosa, ela quer informações da sua vida. Não caia no erro de ficar se expondo muito, principalmente em rede social. Que esse ano você venha se expor menos, porque de repente a sua exposição só trouxe problema para você. Olha o que ele disse: não erreis. Aprenda, por favor. Tem gente que não experimentou ainda o poder do perdão. Você não pode esse ano querer ter sucesso com o coração sujo. Perdoe. Libere o perdão. Eu duvido se sua vida não vai melhorar. Eu duvido se o seu emocional, se o seu espiritual, se isso não vai refletir em todas as áreas da sua vida. Isso é bíblico. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Vamos um pouquinho para frente. 12, 18. Romanos. Diz assim:
Romanos 12:18. Diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, arrume confusão com todo mundo. Não é não? Porque tem gente que parece que a Bíblia dela está errada. Tende paz com quem? Com todos. Olha para mim, por favor, aprenda. O homem mais próspero do mundo foi Salomão. Ele arrumou guerra com quem? Para de arrumar guerra que não é sua. Para de comprar barulho que não é seu. Para de arrumar problema com todo mundo. Para de arrumar confusão. Você não sabe, você vai precisar da pessoa. Não é inteligente você sair brigando com todo mundo. Tenha cuidado. Tem gente que o relacionamento dela acabou da pior maneira possível. O ex-funcionário hoje tem ódio, porque a pessoa não sabe se relacionar. Para de arrumar confusão com todo mundo. Você precisa de relacionamentos. Claro, você tem que pesar suas amizades. Você tem que ter cuidado quem você põe para perto. Você não conhece uma pessoa da noite para o dia, não se iluda, porque o tempo mostra quem é quem. E tem pessoas que no início é uma coisa, mas depois você vê que é outra. Você tem que ser maduro para isso. Mas por favor, você precisa de relacionamento. Lembra da viúva que o profeta mandou pedir vasilhas emprestadas? Se não tivesse bons relacionamentos, não tinha vasilha nenhuma. E Deus não podia fazer o que ele fez daquela maneira. Aprenda a ter bons relacionamentos. Isso é importante para você, porque tem coisas que nós vamos conseguir, não com dinheiro, mas com relacionamentos. Amém? Então, seja inteligente, tenha uma fé inteligente. Não sai brigando com todo mundo à toa, não. Tem gente, misericórdia, que é difícil, rapaz. Tem gente que é difícil para perdoar, difícil para lidar com ela, com ele, cara fechado o tempo inteiro. Eu já entrei em loja para comprar, eu queria comprar, e eu estava lá na loja olhando na vitrine. Quer alguma coisa? Eu falei, calma, amor, calma. Mas são pessoas amargas, está descontando em mim o problema dela, está com algum problema em casa e vem descontar em mim. Falei, obrigado, Deus abençoe. Saí, não vou ficar em um lugar que fica me tratando mal. E você pensa, meu Deus, abriu a loja agora, a pessoa já está assim, imagina quando for terminar. E você tem que aprender também a orientar seus funcionários. Você tem que aprender também a dar insert, a ver. Às vezes tem coisa acontecendo que nem chega para você, porque você não olha. Você não olha. Olha o que esse versículo ensina. Parei no 18, vamos para o 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas o quê? Alugai ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei. Diz quem? Diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, mate ele, né? Faça o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, lê alto aí, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal. Vence, mas vence o mal com o quê? Com bem. Olha para mim, se você liberar perdão, Deus te dá condições de abençoar pessoas que te fizeram mal. Se você liberar o perdão, se você não quiser vingança, se você não ficar guardando coisa do passado. Tem gente que tem dificuldade para colocar uma pedra no passado. Ora, Deus te perdoa. Deus disse, dos seus pecados eu não te lembro mais. Por que você fica lembrando de coisa que a pessoa fez não sei quando? Por quê? Porque você fica guardando uma injustiça que você sofreu, uma calúnia que você sofreu. Porque você fica remoendo isso. Porque você não apaga isso, supera isso e fica livre. Você vai ganhar com isso. Amém? E Deus vai te dar condições de um dia poder ajudar essa pessoa. Ela não vai esperar, mas Deus vai te dar condições. Não caia no erro de colocar a mão aonde você não pode. Tem gente que se endividou e não era para ter se endividado. Por quê? Porque não era hora para comprar o que ela comprou. Não cometa esse erro
de ficar pagando suas contas atrasadas, de ficar pagando juros agiotas a cartão de banco. Não cometa esse erro. Tem gente, se pegar tudo de juros que ela pagou no passado, daria para ela ter muitas coisas hoje. Mas tem gente que é desorganizada. Não é falta de dinheiro não, é falta, sabe de quê? De administração. Ela não sabe administrar. Ela administra com quê? Com coração. Não administre com coração, não cometa esse erro. Porque as pessoas malignas, elas sabem como você é, e elas se aproveitam de pessoas que são sentimentais. Cuidado, cuidado. Tem gente que você deve ter emprestado dinheiro que nem fala com você, mas seu coraçãozinho foi. Tem gente que caiu no golpe 2, 3 vezes, eu não sei como. É gostar de sofrer. Tem gente que, se você chorar, você tira tudo dela. Que ela não aguenta ver ninguém chorar na bicha. Eu não aguento, começa a chorar também. Vai nessa. Aprenda com a palavra de Deus. Aprenda. Não fique dando dinheiro para o devorador. Você vem aqui, devolve o dízimo, ora para amarrar o devorador, e você fica desorganizado com suas contas. Se pagou uns juros porque não tinha dinheiro, é uma coisa, mas se tinha condições e se atrapalhou, isso não deveria existir. Dinheiro de cartão, de limite, não é nosso. E no nosso país os juros é lá embaixo, né? É lá em cima. Não fica dando dinheiro para o devorador não. Não fica dando dinheiro para o devorador não. Aprenda a não cometer esses erros. Tem gente que o erro dela é olhar para trás. O erro, ela não é como Paulo que disse assim, ó, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo firme para o alvo. Não, ela fica presa ao que passou. Olha o que diz a Bíblia no livro de Provérbios 4, 25. Olha que ensinamento glorioso. Olha só, põe na tela. Os teus olhos olhem para trás. Olhe para onde? Os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Olha que ensinamento. Olha para frente. Olha para frente. Escute uma coisa, aprenda. Você errou, não fica culpando A, B ou C não, porque senão você nunca vai se consertar. Você errou, bispo, mas a pessoa aprontou comigo, mas você confiou na pessoa errada. Aprenda a reconhecer seus erros. Quando você reconhece seus erros, você muda, você se arrepende, você aprende. Tem pessoas que deixaram lições para você, deixaram prejuízos, mas deixou também lições, para você não cair mais nos mesmos erros. Então não caia nesse erro. Não caia. A Bíblia é cheio de riquezas. E quando você é humilde e você absorve a palavra de Deus, e você obedece a palavra de Deus, porque é Deus que está mandando, é Deus que manda você não ser avalista dos outros, não emprestar seu nome, é Deus que manda, não ficar tomando emprestado. O casal deu testemunho. Qual foi o testemunho? Toda vez que o bicho pegava, nós corríamos para o banco, nós corríamos para o cartão, para o limite, até que um dia falamos com Deus, acabou, e Deus honrou, e Deus trouxe providência, e se libertaram dessa maldição de viver pagando juros. Amém? Não caia no erro de querer competir com ninguém. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Tem gente que quer mostrar para o pai, quer mostrar para o irmão mais velho, para o irmão mais novo, quer mostrar para todo mundo. Ei, quando você vencer, todo mundo vai ver. Para de querer ficar competindo com os outros, se comparando com os outros. Você não precisa disso. Não precisa. Eu não sei se tudo está servindo para você, mas tem alguma coisa que Deus quer que a gente deixe de fazer, para não fazermos de novo esse ano. E tem coisas que Deus quer que a gente faça, que nós temos que fazer. Você espera coisas de Deus, Deus também espera coisas de você, de nós. Melhore. Você pode melhorar a sua qualidade do seu serviço, da sua mercadoria. Você pode melhorar seu preço, você pode melhorar sua qualidade, você pode avançar usando a tecnologia, você pode melhorar. Mas tem gente que no mercado está ficando para trás, porque ela não quer melhorar, ela estagnou, e aquilo que não cresce o quê?
Diminui. É tão ruim quando você vai em um lugar que há uns anos atrás era tão bom, e você fica assim, poxa, aquele lugar é tão bom, e você fica naquela expectativa. Aí quando você volta lá, tempos depois, a qualidade caiu. Se é um restaurante, você sai decepcionado. Meu Deus, da outra vez que eu vim aqui era tudo organizado, era tudo limpinho, uma comida de primeira. Agora, não volto mais aqui não. Você sai triste ou sai feliz? Agora quando você volta lá e está melhor, está reformado, está arrumado, atendimento melhor, poxa, como você se alegra, como te faz bem em um lugar assim. Tem coisas que nós temos que abrir mão. Tem pessoas que nós temos que abrir mão. Tem pessoas que vale a pena você não abrir mão. Tem pessoas que estão longe de você, vale a pena você ligar para ela, vale a pena você visitá-la, vale a pena até você viajar para ver a pessoa, porque são pessoas que somam, fazem diferença na sua vida. Mas tem pessoas que longe de você está fazendo muito bem. Graças a Deus, que permaneça longe. Amém? E não seja esse tipo de pessoa que faz mal para os outros. Porque de repente tem gente que você está bem longe dela, está dando graças a Deus por isso, porque você também não é fácil. Gostou? Aprenda, porque se você está aberto para mudar, então o Espírito Santo consegue fazer o que Ele quer. A mulher tinha o maior preconceito com a Igreja Universal, estava em desespero. Foi numa igreja, não achou ninguém, foi na outra, não achou ninguém, foi na outra, não achou ninguém, foi na outra, não achou ninguém, não achou ninguém. Ela passava na porta da Igreja Universal, só tinha Universal aberta. Não vou nessa igreja. E foi em um lado, e foi em outro, e foi em um lado. Ninguém entrou na Igreja Universal, foi ajudada. Mudou de vida. Deu testemunho um dia desse. Tome. Foi em tudo que é lugar, mas só tinha uma portinha aberta de um homem de Deus trabalhando ali de domingo a domingo. Uma igreja que não fecha. Quando nós fechamos a porta aqui, nós ficamos na televisão, tá? Nós ficamos no Pastor Line 24 horas, nós ficamos no SOS. Diga, eu vou arrebentar. Escute, por favor. Escute. Deus falou para Abraão. Abraão, olha aqui para mim agora. Abraão, sua mulher vai dar luz a uma criança daqui a 1 ano. Sara, você nunca fez isso. Você nunca ficou de olho na conversa dos outros. Esse erro você nunca cometeu, né? De seu marido estar conversando uma coisa, sua mulher está conversando uma coisa, e você está fazendo suas coisas, fingindo que está fazendo suas coisas, está lá, ó. Você nunca fez isso, né? Sara fez isso. Abraão estava conversando e Sara estava lá dentro da tenda, mas estava o quê? De olho. O ser humano não faz isso, não. Estava com o ouvido lá dentro. E aí Sara riu. E Deus perguntou: Abraão, por que Sara riu? Ela ficou tão sem graça que ela não ri não. Ela riu. Você pode rir do que você quiser, mas não do que Deus prometeu. Porque se Deus prometeu que ia nascer naquele ano, nasceu ou não nasceu? Se Deus prometeu que esse ano vai ser de vitória para quem fizer aliança com Ele, vai ser de vitória. Diga, vai ser de vitória. E ninguém vai impedir. Sabe o que foi perguntado? Por que Sara riu? E sabe qual foi a outra pergunta? Há alguma coisa difícil para Deus? Pode ser para você, para Deus não, tá? Tem problemas seus que Deus vai resolver de uma maneira tão fácil que nem você vai acreditar no que Deus fez. Porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.